Olá, alunos da EMEB Cândido Portinari, tudo bem com vocês? Da turma da 7ª e 8ª série, eu espero que sim, que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando. Eu soube que vocês estão com algumas dúvidas na questão das atividades dessa quinzena, que fala sobre sustentabilidade. Então, vem comigo sanar essas dúvidas, para já! Vamos começar com o poema do Braulio Bessa, nosso querido e maravilhoso cordelista, A Terra, Nossa Morada. A terra, nossa morada, está sendo destruída, porém quem vê preço em tudo e não vê o valor da vida. Pobre homem se enganando, desmatando e matando, se tornando um suicida. Como é triste ouvir tocar a canção da motosserra, suas notas ecoando em todo o verde da terra. E se isso não acabar, todo bicho vai virar refugiado de guerra, obrigado a deixar o habitat natural, fugindo de um predador ganancioso e mortal, e questiono sem ofensa: será que o homem não pensa? E o bicho aqui é irracional? A poluição já foi problema nos centros urbanos, porém hoje ela castiga do sertão ao oceano. Quer saber como mudar? Precisamos reciclar a mente do ser humano. Se o homem fosse esperto, tivesse mais cautela, preservava a natureza, cuidava bem dela, basta ser inteligente, ela precisa da gente e a gente precisa dela. E o clarão de uma queimada não clareia, eu asseguro. O fogo assassino mata, deixando a mata no escuro. O socorro é urgente, se não mudar o presente, nem vai existir futuro. Para que banheiro de luxo? Sem ter água no chuveiro. Para que restaurante chique? Sem comida, companheiro. Vale a pena terminar com o pulmão seco de ar e o bolso cheio de dinheiro? Tem gente que vai à luta com bandeira e com cartaz. Tem gente que não se importa e diz que está tudo em paz. Não hesite, camarada. Se não vai fazer nada, não critique quem faz. Sou apenas um poeta. Sei que não sou cientista, porém nem precisa ser doutor e especialista para saber com precisão que nessa grande extinção ninguém escapa da lista. Grito pela natureza, através da minha arte. Receba minha poesia, reflita e não descarte. Guarde dentro de você e depois faça a sua parte. Braulio Bessa. Agora vamos à interpretação do texto. Quem vem para esse tudo sem dar valor à vida? São os bichos ou o homem? O homem. Em sua opinião, quem é o suicida no poema? Justifique. Agora pensa. Qual era um problema nos centros urbanos e que agora também nos oceanos? A poluição. A poluição saiu dos centros urbanos e já chegou nos oceanos. O que tem de lixo nos mares e oceanos, vocês não têm ideia, tá? Tá complicado. O que o poeta quis dizer? Acabar com o pulmão seco e os bolsos cheios de dinheiro. Se você não consegue respirar, porque não tem ar de qualidade, tem só poluição de queimada, poluição de escapamento de carro, de caminhão. Esse é um ar bom para se respirar? Você vai ter bronquite, você vai ter asma, você vai precisar de bombinha. Não é bom você fazer... que delícia, ar puro. Não tem dinheiro que pague, né? Produção de texto. Aí a gente tem uma charge aqui, ó. Ui? Oi! Aqui nessa charge fala o seguinte: observe a charge e faça uma redação. Esta redação deverá ser enviada separadamente para a professora, para mim, pois valerá nota. Não se esqueça de colocar o nome e a série, tá bom? E aí são dois homens conversando. Eu não entendo como funciona os cálculos de desmatamento. Aí o outro diz: vou explicar, é simples, quanto mais a floresta diminui, mais o meu lucro cresce. Ou seja, para que um tenha lucro, todo mundo perde. Isso é justo? Faz um texto, escreva e me manda. Não esquece de pôr o nome e a série. Isso é separado e vale nota separada, tá? Agora vamos para a atividade de história. Revolução Industrial e a questão ambiental.
O advento da Revolução Industrial deixou para trás o modo de produção agrícola e manual, utilizando máquinas no auxílio das ações humanas e ampliando dessa forma a produção e os mercados. Porém, a atividade humana, principalmente a industrial, tem provocado grandes efeitos ambientais provenientes do consumo de recursos naturais e na geração de resíduos e rejeitos industriais. Tá? A industrialização originou uma série de intensos desdobramentos na economia, com um modo de produção mais eficiente, no social, nas relações entre proletários e burgueses, patrão e empregado, e no ambiental, com impactos entre ambiente e a poluição atmosférica. Professora Paratura, explica aí. Muito simples. Quando começou a Revolução Industrial, antes disso você fazia sua própria roupa, seu próprio calçado, tá? E você morava no campo. Com a Revolução Industrial, as pessoas saíram do campo porque a vida estava muito dura, estava muito difícil e foram morar nas cidades. Lá elas passaram a trabalhar nas empresas, que tinham grandes máquinas. Em vez de ela pegar e fazer o tecido com o tear manual, ela ia trabalhar numa máquina gigante que fazia o mesmo tecido, só que muito mais rápido. E esse tear era movido a carvão. E carvão polui. Então você tinha aquelas colunas imensas de fumaça e aquela frase, é o progresso. Então achava-se que para se progredir na vida, para que o progresso chegasse, você tinha que colocar as árvores no chão, fazer carvão vegetal ou pegar o carvão que está cavar nas minas para poder acelerar as máquinas e por aí vai. Com isso as pessoas passaram a consumir mais. Quando você consome mais, você produz mais lixo. E aí tem um problema. Aonde você vai descartar esse lixo? Daqui a pouco a gente chega lá, tá bom? E aí você tem a poluição do ar, que é a poluição atmosférica. Fica ruim para respirar, dá problema respiratório, muita gente tem que usar bombinha e por aí e é complicado. A transformação que o ser humano imprimiu à natureza com o uso das máquinas e com a necessidade cada vez maior de matérias-primas fez surgir uma nova uma nova relação homem-natureza, na qual o ser humano domina e explora os ambientes naturais, principalmente em decorrência do consumo, em especial dos países ricos. Ou seja, os países ricos passaram a explorar madeira, gás natural, petróleo e carvão. E isso polui, tá? E com isso, com essa poluição, o preço do progresso. Então todo mundo via aquela poluição no ar e falava, olha que progresso lindo, moro numa cidade poluída, mas tem progresso. Só que você não conseguia respirar direito, você vivia com tosse, vivia com asma, vivia com bronquite, problemas respiratórios e morria cedo, tá? A degradação ambiental do ambiente, a degradação ambiental foi crescente e desenfreada durante os séculos 19 e 20 e com consequências evidentes no século 21. A poluição atmosférica, a contaminação da água e do solo, a retirada de florestas, o que tornou sombrias previsões futuras para a vida no planeta. Ou seja, conforme você vai tirando as matas, conforme você vai poluindo os rios, ou seja, o Rio Tietê, o Rio Pinheiros, o Aricanduva, o Tamanduateí, até esse rio que passa atrás da Tequim, eles já foram limpos, já tiveram peixe, as pessoas nadavam neles, você podia beber essa água, só que hoje não é mais assim, culpa da poluição, que você polui os rios, você polui o solo, você polui tudo, você polui o ar e aí fica complicado para você viver, certo? Ou seja, a vida no planeta fica difícil, não só para mim, mas para as próximas gerações, tá? A poluição atmosférica está concentrada principalmente em regiões industriais, como o leste da China, Europa Ocidental, Nordeste e Sul dos Grandes Lagos nos Estados Unidos. Caso importantes mudanças não sejam tomadas a fim de se adotar o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade, estabelecendo uma nova relação homem-natureza, as indústrias contribuem severamente para o aumento das emissões de gases do efeito estufa, tá? Na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global antropogênico. Professora, para tudo, o que é isso? Esse aquecimento global antropogênico, ou seja, é o homem que produz aquecimento. Quando as outras vezes que o planeta já passou por aquecimento global, foi por algum outro motivo de causas naturais,
Mas agora, quem está causando a destruição do planeta não é uma causa, por exemplo, um meteoro que caiu. É o próprio homem, ele polui, essa poluição vira uma tampa em cima do planeta, com isso só fica quente, essa poluição não dissipa, não ventila, e com isso o gelo que fica no Polo Norte e no Polo Sul vai derretendo, e com o passar do tempo essa água pode ficar, aumenta os oceanos, e cidades como Praia Grande, Santos, Guarujá, Mongaguá e por aí vai podem desaparecer da face da terra. E isso é fato, tá? Isso é real. E aí você também tem a poluição do ar. Fica difícil de você respirar com tanta poluição. Você não consegue respirar direito, você está sempre tendo que fazer uma inalação. As crianças sofrem muito, ainda mais no inverno, tá bom? Aí vamos lá. A Revolução Industrial levou à urbanização, que por sua vez também provocou problemas relacionados à geração de resíduos sólidos, o lixo. A ocupação desordenada do solo com desmatamento e impermeabilização, a contaminação dos cursos fluviais com esgotos e resíduos sólidos e do aparecimento de ilhas de calor e etc. Como assim, professora? Quando eu pego e faço um crescimento desordenado, vamos pegar a cidade de São Paulo, tá? A cidade de São Paulo ela era uma até o começo das fábricas. Depois dessa parte da Revolução Industrial aqui no nosso país, vamos pegar São Paulo, tá? Para ficar mais próximo de vocês. O que aconteceu? A cidade foi crescendo. Ela foi crescendo bonitinha, tudo certinho, planejadinho? Não, ela foi crescendo, cada um fez a sua casa do seu jeito, derrubou muita mata, derrubou muita floresta, passou-se asfalto em tudo. Tem lugar que as pessoas moram, vou morar perto do rio porque nunca vai me faltar água, só que você esquece de um detalhe. Quando você mora perto do rio, perto demais do rio, aonde tem rio costuma ser baixo. E o rio, quando enche, ele sai e ele vem para a várzea, que é o curso natural dele. Só que você mora ali, tá? Porque você pensou que eu preciso morar perto da água, né? Para que não me falte água. Só que aí você tem o quê? As inundações. Vamos pegar o centro de São Bernardo do Campo, né? Que é um exemplo bem clássico. Antes do piscinão, né? Vocês tinham o quê? Chovia e aquele passo municipal alagava, não passava nada ali. Aí fez o piscinão, parece que por enquanto tá dando certo. Mas, ou seja, se você não quer passar por uma enchente, você não quer perder nada por uma enchente, você tem que morar em lugares altos. Ah, professora, meu colega mora em lugar alto e desbarrancou tudo. Ou seja, você tira toda aquela vegetação do morro, você vai desbarrancar mesmo. Então, tem que ter uma cidade planejada, tudo bonitinho. Só que não foi assim que aconteceu, nem no Brasil e nem no mundo, tá? Nas últimas décadas, vem ocorrendo uma importante transformação na administração industrial de consequências positivas na área de sustentabilidade, com a adoção de medidas amenizadoras de impactos ambientais, a reciclagem, o reuso da água, modificando pensamentos e atitudes do passado em que a deterioração ambiental era uma consequência inevitável do processo industrial. Como assim, professora? As pessoas passaram a tomar consciência de que se eu não cuidar do planeta, ele vai acabar e eu vou acabar junto, tá? E aí, o que vai acontecendo? Eu vou ter a sustentabilidade, vou reciclar o lixo, tá? Que a gente não chama de lixo, a gente chama de resíduo sólido. Ou seja, eu vou pegar o papel, eu vou pegar o papelão, eu vou pegar a garrafa PET, eu vou pegar as latinhas de cerveja e refrigerante, vou reciclar. Eu vou pegar o vidro e vou reciclar para eu gastar menos recursos naturais. E com isso eu vou ter menos poluição. E dependendo, se você for ali no açaí, você levar material reciclável, você ainda consegue um abatimento na sua conta de luz, daquele açaí aqui em cima da Vila Nogueira, tá? Tá vendo como a sustentabilidade, ela gera lucro? Tá? Questões. O que a Revolução Industrial deixou para trás? Vai no texto, pesquisa e me fala. Os impactos ambientais depois das indústrias são provenientes do quê? Vai lá, pesquisa. Quais desdobramentos geraram a industrialização? E o que fez mudar a relação homem-natureza? Aí você tem 3 opções. Socialismo? Não. Consumismo? Sim. Comunismo? Não.
O que a revolução trouxe consigo para o meio ambiente? Vai lá, pesquisa e me diz. E como tudo, agora chegamos na parte de ciências, temos que nos hidratar. Fontes alternativas de energia. Vamos lá. Também conhecida como renovável, uma fonte de energia alternativa é responsável por realizar uma geração elétrica de baixo impacto ambiental e que também é sustentável. A energia solar é um exemplo de energia alternativa. Assim, diferentes energias convencionais, as fontes de energia alternativas não usam combustíveis fósseis. O que é o combustível fóssil? Petróleo, gasolina, diesel, tá? Isso daí polui muito. E a energia solar não polui nada, é de graça. E vocês vão ver as vantagens que ela tem, tá? No Brasil, as energias alternativas têm sido usadas há muito tempo, correspondendo a quase 84% de toda a matriz energética. Porém, no mundo, a situação é outra. Apenas 14% da matriz energética mundial são compostas de energia alternativa. Ou seja, o Brasil ele está muito bem nessa foto. Tá? Enquanto o mundo está mal, ou seja, o mundo produz muita energia de combustível fóssil, petróleo, diesel, carvão, tá? E o que vai acontecer? O Brasil não, ele produz energia do sol, das hidrelétricas, dos parques eólicos e outras que eu vou falar para vocês que deixam a gente muito bem. A gente não é dependente de um único combustível para ter luz, para ter energia, para fazer movimentar a sua geladeira, para fazer você carregar o seu celular, fazer com que o seu ventilador funcione. Não, o Brasil ele tem um parque muito diverso na matriz energética e que isso dá uma vantagem que pouquíssimos países têm no mundo. O Brasil nesse ponto está muito bem na foto, tá? Entenda o que são as energias alternativas, suas fontes e a importância do uso de energias alternativas no Brasil e no mundo. O que são as fontes alternativas de energia? As fontes alternativas de energia são matérias-primas produtoras de energia que, diferentemente das energias convencionais, não utilizam derivados de petróleo e outros combustíveis fósseis para a geração de energia. Exemplo de fontes de energia alternativas são a solar, o sol, energia eólica, vento, maremotriz, maré, energia ondomotriz, ondas do mar, energia hídrica, da água, que é essa que vem das nossas casas, tá? A maior parte, energia geotérmica, calor interno da Terra, energia nuclear, núcleos atômicos e biocombustíveis, etanol e biodiesel, tá? Esse tipo de energia substitui as energias convencionais, que são os combustíveis fósseis, tá? Petróleo e diesel, gerando menor impacto ambiental, principalmente em relação a dióxido de carbono, maior responsável pelo aquecimento global. O que é esse dióxido de carbono? Aquela fumaça preta que sai do caminhão, aquela fumaça preta que sai do carro, isso é dióxido de carbono. Isso polui muito. Vantagens, tá? As fontes alternativas de energia são uma opção de substituição do modelo energético atual, que se baseia no uso de combustíveis fósseis poluentes e esgotáveis, ou seja, aquela energia, quando você vai no posto de gasolina encher o seu tanque com gasolina, fique sabendo que uma hora vai acabar. Você que está com a sua caminhonete, com o seu SUV todo top, poderoso, eu vou pegar um carro a diesel, porque o carro a diesel é top. Uma hora o combustível acaba, você vai chegar no posto e vai falar, não tem, acabou. Aí você vai para outro posto e também não tem, só vai ter combustíveis alternativos. Ou seja, olha como a gente tem que pensar consciente nas nossas escolhas, tá certo? Porque a energia de combustíveis fósseis, elas são finitas, elas acabam, tem dia, data e hora para acabar, tá? Vejam as principais vantagens do uso de fontes de energias alternativas. São consideradas energias limpas, poluem menos
e inesgotáveis, regeneram-se em pouco tempo na natureza. Os impactos negativos na natureza são bem menores se comparado aos de fontes não renováveis. Comparado ao uso da energia nuclear, as fontes alternativas oferecem riscos bem menores, tá? O uso dessas fontes é uma forma de se reduzir a dependência em relação ao modelo energético atual, o uso de combustíveis fósseis. Professora, o que é energia atômica? No Brasil tem? Tem, temos a usina de Angra 1, Angra 2 e temos a produção de Angra 3. Elas produzem energia, só que em pouca quantidade. É uma energia assim que para você produzir ela tem um altíssimo custo. Ela é limpa, ela é limpa. Porém, temos um grande porém aí. Se dá um problema na produção dessa energia numa peça chamada reator e a usina atômica explodir, todo mundo que mora naquela região fica contaminado, passa essa contaminação para os seus filhos, netos e bisnetos, se você for engravidar depois, ou então você morre devido a essa contaminação, dependendo de onde você está na hora, né? E assim, pode se passar 300 anos. A contaminação ainda vai continuar lá. Professora, 300 anos ainda vai estar lá? 300 anos ainda vai estar lá. No mesmo nível de hoje. Então é uma energia assim que se ela escapa, a coisa fica bem séria, tá bom? Agora vamos ver outras energias, como a solar, por exemplo. A utilização de energia solar como fonte de energia alternativa possui inúmeras vantagens. É uma matriz energética, é limpa, renovável, abundante e que apresenta bom custo-benefício. Nos Estados Unidos, já é bastante usada no aquecimento de água e na geração de energia elétrica. Países que se encontram nos trópicos, como México, Bahamas, China, Brasil e Paraguai, possuem grande potencial de obtenção dessa energia em decorrência de grande insolação que recebem. O aproveitamento da luz solar, no entanto, ainda requer avanços e tecnologias para que seu uso seja viabilizado economicamente. Que é isso? Baratear o custo para que todo mundo tenha acesso. Se eu barateio o custo, o acesso aumenta, todo mundo fica mais fácil. Por exemplo, antigamente o ventilador era uma coisa muito cara. Hoje em dia todo mundo tem acesso. Mas no começo era uma coisa para poucos. Por exemplo, o celular quando começou era uma coisa que era para pouquíssimos. Hoje em dia todo mundo tem. Você barateou o custo de produção e você ampliou o acesso para todo mundo. A mesma coisa com a energia solar. Pensa, uma energia que todo dia quando amanhece está lá. Não polui nada. E ainda vai te trazer muitos benefícios, tá? Ela vai te trazer o seguinte benefício, tá? A energia elétrica por meio da luz solar pode ser obtida de duas formas. Direta, por meio de painéis e células fotovoltaicas, ou por meio de coletores instalados no telhado da sua casa. Você pode ir contratar uma empresa. Vai custar caro? Não vou mentir, vai. Mas se paga. E depois que você vai gastar uma única vez. Depois você não vai gastar mais. Você vai, faz todo um projeto com uma empresa séria, com engenheiro elétrico, tudo bonitinho, empresa registrada, credenciada, tudo certinho. Ele vai, o teto da sua casa lá no telhado, vai colocar aquelas placas, aquelas células voltaicas. E no começo você vai falar, nossa, mas saiu muito caro. Mas depois, com o passar do tempo, e o que eu tô falando assim, depois de 1 ano a 2, você não vai mais pagar a conta de luz, porque toda a energia da sua casa, tudo que você vai plugar na sua tomada, desde o carregador do seu celular até o seu chuveiro, vai vir dali. Ou seja, é uma energia que se paga. E se um dia estiver muito quente, e você produzir muita energia, você ainda pode vender o excedente e ganhar um dinheiro, tá? Ou seja, essa é uma forma. E a outra é você fazer usinas com placas e mais placas e mais placas dessas células voltaicas que vendem o quê? A produção, ela vai captar a luz do sol, passa pelos cabos, leva para as baterias e faz o gerador produzir a energia solar. Ou seja, você tem uma energia limpa, renovável, todo dia tá aí e que você não vai pagar, assim, para poder ter acesso a ela quando você faz essa implantação. Ou seja, o risco é muito pouco e o lucro é muito alto, tá? Energia eólica. O vento é um recurso natural abundante
Quando intenso, pode ser usado para obtenção de energia produzida a um custo geralmente muito baixo, tá? Seu uso como gerador de energia iniciou-se no século XIX. O Brasil ainda não se destaca no uso de energia eólica, porém, tem demonstrado alguns avanços, principalmente nos estados da região Nordeste e Sul, que contam com a presença de ventos ali, são aqueles ventos fortes que fazem girar aqueles aerogeradores, que a gente olha assim de longe, parece, nossa, parece catavento, né? Aquele brinquedinho de criança. Só que esse catavento de adulto é coisa séria. Faz gerar uma energia capaz que, por exemplo, que vamos supor, num dia com muito vento no Rio Grande do Norte, que é o estado que mais tem vento no Brasil, você vai fazer o quê? A cidade, por exemplo, de Salvador, seja abastecida só com a energia de um parque eólico. Agora, imagina se você coloca vários parques eólicos. O Brasil tem praia para todos os lados, e onde tem praia tem vento. A pessoa, se você colocasse de norte a sul parque eólico, o quanto a gente não estaria poupando e tendo uma energia mais limpa e mais barata e acessível? Olha, gente, né? E no sul também tem esses ventos fortes, tá? Que também se produzem, só que o lugar que está muito no Brasil mais famoso é o Rio Grande do Norte. A obtenção de energia eólica ocorre por meio de equipamentos chamados aerogeradores eólicos, que convertem a energia cinética dos ventos em energia elétrica. Por esse processo não emitir gases poluentes para a atmosfera, essa energia é considerada uma fonte limpa. A energia eólica, a energia dos ventos, também é renovável, porque venta todo dia, né? Maior ou menor intensidade, mas venta. A produção de energia elétrica é feita através de turbinas aerogeradoras, que não envolvem nenhum tipo de queima, sendo as mais recomendáveis para a diminuição dos gases que causam efeito estufa. Ou seja, você vai gerar energia, vai usar o vento, não vai poluir nada e ainda vai ajudar o meio ambiente e economizar dinheiro. Isso é maravilhoso, gente. O Brasil tem que ir investir nisso. Biocombustíveis. Biocombustíveis são produzidos por meio da queima de produtos da biomassa, como plantas e madeiras. O uso de biocombustíveis é feito por meio do aproveitamento da biomassa. A energia proveniente da biomassa pode ser obtida por meio de queima de plantas, madeiras, materiais vegetais e animais. Existem diversos processos que geram energia elétrica por meio da biomassa, como combustão direta, fermentação, gaseificação, entre outros. Uma fonte de energia pouco poluente e seus recursos são renováveis. Biocombustíveis produzidos pelo aproveitamento da biomassa são: gerado a partir da cana-de-açúcar, eucalipto, milho ou beterraba, é um combustível renovável e menos poluidor que a gasolina. O etanol, o famoso álcool, que a gente para no posto, que já foi barato e que outro dia eu quase infartei quando vi o preço, R$4 um litro. O que é isso, gente? Tá? Biodiesel, produzido a partir de gorduras vegetais ou plantas oleaginosas, foi consagrado como combustível ecológico, pois emite cerca de 60% menos gás carbônico e 90% menos enxofre que combustíveis tradicionais. Ou seja, você vai pegar o biodiesel. Professora, de onde eu pego esse raio desse biodiesel, né? Você vai pegar materiais como, supor, óleo de mamona ou outros óleos, vai juntar, fazer uma... como é que fala? Passar por um processo químico adequado, vai colocar no tanque do ônibus e ele vai poluir muito menos. Fechou? Biogás, obtido por meio das reações anaeróbicas, sem oxigênio, da matéria orgânica encontrada nos lixos produzidos nas áreas urbanas e depositadas em aterros sanitários. É utilizado como gás de uso doméstico e como combustível de veículos. Lembra quando eu falei para vocês que nos aterros tem que ter a saída de gás? Se você pegar aquela saída de gás que fica queimando e direcionar essa saída para uma usina, você vai gerar energia a baixo custo, porque você vai ter o lixo ali e o lixo produz gás e você vai conseguir usar aquele recurso que é tão, digamos assim, mal visto, como um recurso que pode ajudar a salvar o planeta, tá? A utilização de biocombustíveis, contudo, apresenta aspectos negativos.
Algumas dessas fontes alternativas de energia, para serem produzidas, utilizam muita água. A agricultura já é responsável por cerca de 70% do consumo de água do mundo. A expansão dessa atividade econômica, além de aumentar o gasto de água para viabilizar a produção de energias alternativas, demandaria o aumento de ocupação de terras e, consequentemente, o desmatamento, tá? Essa é a parte ruim, tá certo? Mas é dos biocombustíveis. A parte eólica, não. A parte solar, também não. Energia dos oceanos. A força das ondas é utilizada para a produção de eletricidade. A força das ondas, sim. Pensa que você tem mar no Brasil inteiro e que todo dia, toda hora, cada segundo, uma onda quebra na praia. Já pensou se você pegar essa onda que quebra e transformar em energia? Olha só. A energia dos oceanos é obtida por meio da força gerada pelo deslocamento das massas de água, que gera acúmulo de energia. O aproveitamento desse tipo de matriz energética pode ser feito. Matriz energética. Peraí, que agora eu me perdi. Pode ser feito por meio de energia das ondas, da energia das marés e da energia das correntes marítimas, ou da energia térmica dos oceanos. O aproveitamento dessas energias demanda avanços e aperfeiçoamentos para que essa fonte alternativa possa ser difundida em todo o mundo. A energia dos oceanos é considerada uma fonte de energia limpa, por agredir minimamente o meio ambiente. A Noruega, por exemplo, é um dos países que já utiliza a força das ondas para produzir eletricidade. A Noruega é um país desse tamaninho que fica lá na Europa, lá na parte mais ao norte da Europa, já utiliza esse recurso. Demanda tecnologia? Demanda, tá? Mas sai mais em conta e é melhor para o planeta do que você cavar 6.000 metros para pegar petróleo, tá? Ou seja, vamos repensar nossos conceitos. Energia geotérmica. A energia geotérmica provém do calor gerado no interior do planeta. Esse calor é transformado em energia elétrica nas usinas geotérmicas, que são construídas geralmente em zonas que possuem atividades vulcânicas, visto que nesses locais o vapor e a água quente encontram-se em profundidades menores e afloram na superfície. O calor é aproveitado na produção de vapor que move as turbinas das usinas. Por fim, os geradores transformam a energia cinética em energia elétrica. O uso dessa fonte de energia só é possível em razão da capacidade da Terra, que a Terra tem de reter o calor em seu interior. A energia geotérmica possui aspectos positivos, como baixo custo para sua manutenção e a não agressão ao solo. No entanto, os aspectos negativos são inevitáveis, pois a produção desse tipo de energia gera emissão de dióxido de enxofre, gás altamente prejudicial à saúde. Há ocorrências também de afundamentos de terra e contaminação de lagos nos locais onde são instaladas as usinas geotérmicas. A ampliação dos recursos energéticos é uma necessidade mundial, visto que o esgotamento dos recursos energéticos não renováveis já é uma realidade da nossa sociedade. Além disso, o modelo energético atual tem agravado os problemas climáticos em decorrência das intensas emissões de gases poluentes à atmosfera por meio de queima de combustíveis fósseis. Para que isso seja possível, é preciso que a sociedade opte por alternativas que diminuam os impactos ambientais. Além disso, são necessários investimentos públicos e privados em tecnologias que geram energia limpa, pois a população precisa ter acesso a essas fontes alternativas. Fontes alternativas de energia, como as representadas na imagem, são a possibilidade de energia limpa, de baixo impacto ambiental negativo, ou seja, está na hora da gente deixar as termoelétricas feitas de diesel, parar de cavar petróleo nos nossos oceanos, nas nossas florestas, nas nossas terras, tá? Ah, professora, se eu tivesse um poço de petróleo, estava feita. Só que tem dia, data e hora para acabar. É um recurso que se esgota, tem fim, ele é finito. Agora, a luz do sol não, o vento não. Ah, professora, mas a água também acaba. Tá, a água também acaba. Só que se você usar a água de forma racional, você consegue fazer com que a energia elétrica venha da água, não só dos rios, mas também dos oceanos. Ou seja, você tem muita energia por aí,
tá? Questões. Quais são as fontes de energia alternativas? Aí você vai me dizer todas as alternativas, tá? Qual combustível foi considerado combustível ecológico? Nosso etanol, gente. Por favor, não subiu o combustível, o etanol, né? Que tipo de combustível pode ser gerado através de beterraba ou cana-de-açúcar? Já respondi. De onde vem o biogás? Vai no texto, pesquisa e me fala. Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global? Vamos lá. Óleo diesel, gasolina, carvão mineral, gás natural ou vento, né? Relacione biocombustíveis aqui a essa tabelinha aqui. Então vamos lá. Biocombustíveis. Vamos ver aqui onde a gente encontra. Produzido por meio de queima de plantas e madeiras. Eólica, né? Este tipo de energia é capturado através de equipamentos chamados aerogeradores. Solar. Fonte de energia limpa e captada através dos painéis instalados no telhado das casas. Geotérmica, tá? Vamos lá. Geotérmica. Energia que provém do calor gerado no interior da Terra. E onda motriz, força das ondas na produção de energia. Agora ficou fácil. Agora vamos à geografia. Aqui, linda e maravilhosa. Atualmente, o Brasil produz cerca de 9,5 gigawatts de energia por ano através de fonte eólica. Esse montante corresponde a cerca de 8,6% da matriz energética brasileira. São 520 parques eólicos instalados no Brasil, dados relativos a 2020, que produzem cerca de 56 mil gigawatts de energia elétrica. A região Nordeste é a que mais gera energia eólica no Brasil, sendo o Rio Grande do Norte e agora a Bahia também como um dos maiores estados produtores deste tipo de energia renovável. Aqui você tem uma tabela com os principais complexos, tá? E parques eólicos no Brasil, tá certo? E agora a gente vai ver aqui, ó. A cada ano aumenta a produção de energia elétrica com a instalação de novos parques e complexos eólicos. Esses parques eólicos, eles produzem energia, tá? E essas energias são colocadas da seguinte maneira: capacidade instalada 258 megawatts, 293,6 megawatts, 300 megawatts, 50 megawatts. E a gente já vai descobrir o que é isso, tá? Esse megawatts é uma capacidade que a usina tem. Quando a energia ela é bruta, que ela pega no parque eólico, ela vem tão forte que ela é chamada de megawatts. Se ela for chegar na sua casa do jeito que ela sai lá, você queima tudo e morre todo mundo no meio do caminho. Então, com o tempo, ela tem que passar por estações, tá, que vão quebrando essa energia bruta e até chegar dentro da sua casa, tá, com quilowatt. Tá certo? Porque senão não há equipamento que resista. Responda. Quantos parques eólicos estão localizados no Nordeste? Em que regiões estão localizados os parques eólicos do Brasil? Em que região não tem parque eólico? Qual é o parque eólico que mais produz energia e em que estado está localizado e que região? Isso você vai ter que olhar na tabela. Qual é o parque eólico que menos produz energia no Brasil? Em que estado está localizado e que região? Olha na tabela, tá tudo lá. Preencha a tabela dizendo quantos parques estão localizados em cada local. Você vai dizer para mim, você vai olhar nessa tabela e vai responder para mim aqui. Quantos parques tem no Ceará? Quantos parques tem no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Norte? Na Bahia e no Rio de Janeiro, tá bom? Matemática. A grande parte da energia elétrica produzida no Brasil é gerada por usinas hidrelétricas.
Isso porque o país é rico em rios com grandes extensões, caudalosos e correndo sobre os planaltos e de depressões. O custo de investimento é bastante caro por causa das obras de grande porte, principalmente para abastecer a região sudeste, tá? Que é a região que mais tem gente e, portanto, que mais consome, por ser a mais industrializada e a que mais consome energia. A principal fonte de energia elétrica do Brasil é a energia hidráulica, tá? Que vem dos rios. Ela é bastante utilizada na geração de eletricidade. As usinas hidrelétricas fornecem aproximadamente 90% da energia de todo o território brasileiro e 10% são utilizadas pelas usinas termoelétricas ou nucleares. O Brasil tem grandes chances de construir mais usinas. Seu potencial hidráulico é reconhecido como o terceiro maior do mundo, ficando apenas atrás da Rússia e da China. A energia hidráulica suporta todas as necessidades brasileiras em relação à eletricidade. Porém, para que isso ocorra de forma correta, deve haver novas construções de usinas. Algumas causas de construção de usinas são a degradação ambiental e o espaço que emprega e o lago artificial colocado pela construção da usina. Ou seja, para você ter uma usina hidrelétrica, você tem que ter um lago, que seria a grande caixa d'água, tá? Para que você tenha esse lago, você tem que inundar uma área gigantesca, correspondente, digamos assim, a Diadema, São Bernardo, Santo André, São Caetano, Mauá, todo o grande ABC. Aí você alaga toda essa região para você conseguir produzir a energia que você precisa, porque a água vai sair do lago que está aqui em cima, vai passar pelo gerador que está aqui. Nesse processo de queda é que faz a energia que gira a turbina, tá? Então, ou seja, é boa, mas o processo ambiental é meio complicado, porque a gente tem que ver até onde vai a relação custo-benefício, energia elétrica e sobrevivência, tá? Aí vamos lá. Causando também a perda dos solos agricultáveis, florestas, fauna e principalmente com a retirada da população ribeirinha, como na região da Amazônia, que foi preciso remover grupos de povos indígenas que viveram na região por muitos anos. Veja na tabela abaixo a repartição e o potencial hidrelétrico das mais importantes bacias hidrográficas. Toda vez que eu falar bacia hidrográfica, eu estou falando de rio, tá? A formação dos rios, o conjunto de rios. Bacia do Amazonas, 106.051 megawatts. Bacia do Tocantins, 26.847 megawatts. Bacia do Paraná, 61.400 megawatts. Bacia do São Francisco, 26.622 megawatts. Bacia do Uruguai, 15.123 megawatts. Atlântico Sudeste, 14.528 megawatts. Atlântico Sul, 9.599 megawatts. Atlântico Leste, 3.115 megawatts. Total do Brasil, 263.285 megawatts. Você sabe o que é megawatt? É a unidade de medida de potência ativa em circuito elétrico, igual a 1 milhão de megawatts, tá? A sua conta de luz é feita em quilowatt-hora. Lembra que eu expliquei que essa energia bruta produzida pela usina, se passasse por todo o caminho até chegar na sua casa, não resistiria nada de eletrônico, nada de elétrico, nada. Você ia apertar o botão do C e ficar zzz, porque ela vem muito concentrada. O que acontece? Que nem quando o celular vai perdendo o sinal, dependendo dos lugares, vai ficando mais afastados, é a mesma coisa com a energia elétrica. Ela vai passando o tempo, ela passa por essas estações, né, que vocês já viram por aí, aqueles postes, aquelas subestações, e aí elas vão abaixando a capacidade de energia até chegar na sua rua, e na rua tem um transformador, que ela ainda vem grande, ele vai transformar para que ele entre dentro da sua casa e não queime os seus elétrons, tá bom? Atividade, né? Qual é a bacia hidrográfica que mais produz no Brasil? Qual é a bacia hidrográfica que menos produz no Brasil? 3,15, a bacia do Atlântico Leste.
Qual a diferença entre a que produz mais e a que produz menos? Faz a conta, a que produz mais você põe em cima, menos a que produz menos e o resultado é a diferença. Se dividirmos de forma igual quanto produz a bacia do Rio São Francisco pelos estados do Nordeste, que são 9, quantos megawatts receberá cada estado? Tá? Faz a continha. Divisão. Se dividirmos de forma igual o que produz a bacia hidrográfica 4 do Atlântico Sudeste pelos estados da região Sudeste, quantos megawatts receberá cada estado? Qual estado você acha que recebe mais megawatts no Brasil? Justifica essa pergunta, tá? Em inglês, o nosso poema da semana foi escrito por Braulio Bessa. Ele cita algumas profissões, mas existem outras tão importantes para o meio ambiente. Observe: bombeiro, poeta, ecologista, cientista, lixeiro e engenheiro ambiental, tá? Para cada uma dessas profissões, o nome está aqui abaixo. Como é que vocês vão fazer? O fogo assassino quem mata. Assassino mata e quem apaga. Você vai procurar o nome de quem apaga o fogo e colocar aqui. No caso é... Aqui. Sou apenas um poeta. Quem sou? Tá? Poet. Você vai escrever na frente. Faço parte dos trabalhadores que ajudam na limpeza das cidades. Garbberman. Aqui. Cuido da natureza e estudo no meio ambiente. Engenheiro ambiental, tá? Esse último aqui. Estudo no laboratório maneiras de ajudar o meio ambiente. Scientist. Estudo maneiras de tornar o meio ambiente mais sustentável, tá? Que são os ecologistas, que você vai pegar essa que tá aqui embaixo. Agora vamos para nossa última atividade. Você ficou até aqui? Não desiste não, tá? A arte ecológica é um gênero no campo da arte contemporânea e que apresenta atividade artística que começou em resposta à crise ambiental global. Esta arte combina a arte estética, informativa e educativa que busca promover a conscientização ambiental e envolvimento da comunidade na restauração ambiental da natureza. Esse tipo de arte é expressa em uma variedade de métodos artísticos, como escultura, pintura, fotografia, videoarte, montagem, instalação ambiental, escultura ambiental, poesia, cinema e muitos outros métodos. Um artista no campo da arte ecológica geralmente tenta, através de sua arte, apresentar sua perspectiva filosófica e sensibilizar a sociedade sobre a importância do uso racional de recursos naturais. Danos humanos à água, ar, terra, danos humanos ao meio ambiente como resultado do consumo. A arte ecológica visa promover uma mudança na consciência humana, a fim de fortalecer as relações entre arte, cultura e sustentabilidade. A partir da década de 60, vários artistas, principalmente alemães, como Nikolaus Lang, Lee Fischer, Hans Heike, Joseph Beuys e Alan Sonfist começaram uma nova obra de arte que enfatizava o contato com o meio ambiente humano. Como parte de seu trabalho artístico, eles tentaram explorar os materiais no chão, no solo e na paisagem. Seu trabalho era principalmente uma arte que explorava a necessidade de proteger o meio ambiente em que os seres humanos viviam. Vejam alguns exemplos abaixo. Olha que coisa mais preciosa. Primeiro, a gente tem uma coruja feita de folhas e galhos. Uma coruja feita de folhas e galhos, tá? E o segundo, aqui, ó, a gente tem uma moça toda feita através de plantas também, aqui, ó. Tá? Agora vamos à atividade. Agora que você já conheceu o que é arte ecológica em uma folha de papel ou mesmo no quintal da sua casa, produza algum tipo de arte ecológica utilizando folhas,
gravetos e outros materiais. Vocês podem pegar esse exemplo aqui de folhas. Aí no Portinari, perto do pole, tem que estar caindo agora por conta do outono, bastante folhas daquelas árvores que ficam ali. Tem umas folhas lindas, grandonas, bem bonitas. Dá para fazer bastante coisa com ela, dá para pegar gravetos, dá para fazer o que vocês quiserem, é só soltar a criatividade. Quem quiser fazer alguma coisa mais elaborada, também pode. Não tem problema, tá? A gente quer ver a produção de vocês, tá certo? Espero que tenha sanado a dúvida de todos. Um grande beijo, se cuidem. E não se esqueçam, mandem as atividades, todas as folhas. Tem que conter nome do aluno e a turma. Todas as folhas, nome e turma. Estão na frente e no verso. Nome, turma, nome, turma. Se cuidem e até o próximo vídeo. Bye!